Olá pessoal da Ligaraçu, para mim é um privilégio muito grande poder falar com vocês. Está aqui eu, irmão Adriano, presidente da Escola Dominical, e esses dias eu tenho ficado um pouco preocupado sobre a questão do estudo, sendo essa a minha responsabilidade, a responsabilidade pela qual eu fui designado e chamado por Deus. O Vem e Segue-me, o estudo pessoal e familiar, ele tem dois objetivos. O primeiro objetivo e o principal é que nós possamos trazer a igreja para dentro do nosso lar, para que nós possamos compartilhar o Evangelho, estudar dentro do nosso lar, com a nossa família e poder ter as experiências dentro do nosso lar relacionado ao Evangelho. O segundo objetivo é que nós possamos pegar essas experiências que nós temos dentro do nosso lar, dentro com a nossa família, e poder compartilhar com as outras pessoas, para que as outras pessoas elas possam ser edificadas por essas experiências que nós temos. A minha preocupação se concentra principalmente nessa segunda parte, porque eu acredito que nesse momento todos estão se esforçando realmente para estudar o Evangelho no seu lar, para poder ter as noites familiares, para poder ter o momento do domingo, a realização, a bênção do sacramento, a oportunidade de poder compartilhar o que aprenderam durante a semana no Vem e Segue-me. Eu acredito firmemente que muitos estão se esforçando com isso e que estão fazendo. Mas a minha preocupação concentra-se na segunda parte. O que é que nós estamos fazendo para edificar um ao outro? O que é que nós estamos fazendo para compartilhar o que nós aprendemos ou o que nós vivenciamos em nosso lar com aqueles que fazem parte da nossa igreja ou aqueles que não fazem parte da nossa igreja? O mundo no modo geral. Então, com esse objetivo e baseado também em um discurso, uma discussão que eu tive com os membros da Escola Dominical, com a liderança do bispado, que cuida da Escola Dominical, eu senti o desejo de poder preparar esse breve vídeo. Eu vou tentar ser breve, não dando uma aula, mas compartilhando o que eu pude aprender durante essa semana com o Vem e Segue-me. E eu espero que esse vídeo ele seja comentado, que as pessoas possam comentar o que acharam, comentar o que concordam, o que não concordam, possam compartilhar também seus vídeos, porque a ideia é essa. Não é que eu dê a aula, mas que eu possa compartilhar o que eu aprendi e eu possa ajudar a outra pessoa e você possa compartilhar também o que você aprendeu e assim um ajudando o outro na propagação do Evangelho. Então, o Vem e Segue dessa semana, ele trabalhou em cima de Enos até palavras de Mórmon. E eu teve alguns versículos, iniciando por Enos, que me chamaram muita atenção e eu gostaria de ler esses versículos junto com vocês e poder discutir um pouco sobre o que eu aprendi nesses versículos. Em Enos 1:1, no capítulo 1, versículo 1, Enos diz o seguinte: eis que aconteceu que eu, Enos, sabia que meu pai era um homem justo, pois instruiu-me em seu idioma e também nos preceitos e na demonstração do Senhor. E bendito seja o nome de meu Deus por isso. O que me chamou a atenção nesse versículo foi a visão que Enos ele tinha em relação ao seu pai. E aí eu pergunto, qual a visão que nossos filhos eles têm em relação a nós, pais? Aqueles que são pais e que estão ouvindo esse vídeo nesse momento. Qual a visão que seus filhos eles têm a respeito de vocês? Principalmente nesse momento. Será que seus filhos eles estão guardando em sua mente de que meu pai ele busca guardar os mandamentos, minha mãe ela busca guardar os mandamentos, eles buscam obedecer o profeta, eles estão em casa, eles estão se esforçando para realmente cumprir com o que o Senhor ele tem determinado? O que vai ficar gravado na mente dos seus filhos para o futuro? Porque é no futuro que ele vai precisar lembrar do exemplo de cada um de nós. No versículo 2,
Enos diz o seguinte: e relatava-vos-ei a luta que travei perante Deus antes de receber a remissão dos meus pecados. O que eu gosto desse versículo é porque nem sempre o arrependimento, nem sempre o perdão dos pecados é algo simples ou algo rápido. Na grande maioria das vezes ele é penoso, tem as dificuldades, mas vale a pena. Vale a pena. Tá? Então, primeiro a gente precisa reconhecer perante Deus que fizemos algo de errado, sentir pesarosos, pedir a Ele que nos perdoe e fazer todo o possível para corrigir nossos erros. Então, por isso que a remissão, o perdão do pecado não é tão simples, mas é possível graças à expiação de Cristo. E aí Enos, ele relata aqui o quanto foi difícil a remissão de seus pecados. Em Enos 4, em Enos capítulo 1, no versículo 4, ele diz o seguinte: e minha alma ficou faminta, e ajoelhei-me ante meu Criador, e clamei em fervorosa oração e súplica por minha própria alma, e clamei o dia inteiro, sim, e depois de ter anoitecido, continuei a elevar minha voz, até que ela chegou aos céus. Muitas vezes nós queremos que as orações elas sejam respondidas de imediato. Muitas vezes nós queremos que as orações, as respostas cheguem assim, como diz o ditado, né? Feito caldo de cana, na hora. E na verdade não é bem assim. Muitas vezes nós precisamos orar durante muito tempo. Nós precisamos ler bastante as Escrituras. Nós precisamos pensar muito sobre aquilo e continuar em oração, né? E isso foi um grande objetivo de Enos e um grande objetivo que tem que ser o nosso, né? Ter o desejo no coração e persistir em oração. Persistir. Tá? Eu gostaria de também ler Enos, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: e eu, Enos, sabia que Deus não podia mentir, portanto minha culpa foi apagada. Será que nós confiamos na resposta de Deus? Será que realmente nós acreditamos que Deus não pode mentir? Quando nós obtemos a resposta a uma oração, será que guardamos aquilo e com aquela certeza de que realmente vai acontecer? Porque Deus revelou para mim e para você que iria acontecer? Então é muito importante a gente perseverar em oração, a gente ter o desejo de algo, perseverar em oração, mas também acreditar que Deus ele é capaz de realizar todos os desejos de nosso coração, se forem justos. Tá? E aí eu gostaria de sair agora de Enos e ir um pouco para Jarom, para o livro de Jarom. E no livro de Jarom, especificamente, eu gostaria de ler um versículo 4, Jarom 1:4. E diz o seguinte: há muitos de nós que recebem muitas revelações, porque nem todos são obstinados. E todos os que não são obstinados e têm fé comungam com o Espírito Santo, que se manifesta aos filhos dos homens de acordo com sua fé. O que é comungar com o Espírito Santo? Comungar com o Espírito Santo é ter um relacionamento com o Santo Espírito. É ter um relacionamento com o Santo Espírito. Então, quando nós não somos obstinados, ou seja, quando não somos inflexíveis, porque muitas vezes uma pessoa é inflexível, né? As Escrituras falam aquilo e você não concorda, não quer seguir. O profeta fala aquilo e você não concorda, não quer seguir. Os líderes falam, você não quer. Quando você não quer seguir, é inflexível naquilo que está sendo dito pelos líderes, pelos profetas e tudo, você é uma pessoa obstinada. E sendo uma pessoa obstinada, não sendo uma pessoa flexível, fica difícil do Espírito Santo ele trabalhar na nossa vida. Então é necessário que nós possamos ser flexíveis, é necessário que nós tenhamos o coração aberto para que o Espírito Santo ele possa trabalhar e aí a gente possa ter essa comunhão com o Espírito Santo, porque é muito importante que nós, principalmente nesse momento, nós possamos ter essa comunhão com o Espírito Santo, porque tendo essa comunhão com o Espírito Santo, ele vai nos dizer o que fazer dentro do nosso lar,
O que fazer em relação a nossos filhos nesse momento de quarentena? O que fazer em relação à nossa esposa, em relação à nossa família? Qual o melhor caminho? Qual a melhor postura? O Espírito Santo ele vai nos orientar. Tá? E antes de ir para Palavras de Mormon, né, porque é o próximo que eu gostaria de ir, não seria Omni, mas seria Palavras de Mormon, eu queria entender um pouco a respeito de Palavras de Mormon. Por quê? Mas antes disso, vamos ler uma escritura. Essa escritura ela fica em 1 Néfi, capítulo 9. E o versículo é o versículo 5, tá? Nesse versículo, o Senhor ele ordenou que Néfi ele produzisse um outro conjunto de placas, né? E aí, por que fazer um outro conjunto de placas? Você já tinha um conjunto de placas que eram as placas maiores que estavam sendo produzidas e ia ter todo o histórico, desde quando Leí saiu de Jerusalém junto com sua família, até Moroni, como a gente sabe. Mas o Senhor, naquele momento, estava mandando Néfi confeccionar um outro conjunto de placas. E no versículo 5, no capítulo 9, 1 Néfi 9, capítulo 9, versículo 5, diz o seguinte: E ordenou-me, portanto, o Senhor, que fizeste essas placas para um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido. Então, com Palavras de Mormon agora, a gente vai conhecer que propósito foi esse, né? Que propósito foi esse? E o que vem a ser Palavras de Mormon? Porque em Omni ele termina em 130 a.C., né? Aí depois de Omni eu tenho Palavras de Mormon. E depois de Palavras de Mormon eu tenho o livro de Mosias, que ele começa em 124 a.C. Então, como é que é isso? 130, 124 e Palavras de Mormon é 385 depois de Cristo. O que tem a ver? Porque eu estava trabalhando antes de Cristo. E por que essas Palavras de Mormon nesse período de 385 depois de Cristo? Porque, na verdade, e citando essas palavras que Néfi falou aqui no capítulo 9, nós teríamos só um conjunto de placas, seriam as placas maiores. Tá? Mas o Senhor ordenou a Néfi que ele também fizesse placas menores. E nessas placas menores elas teriam umas coisas mais espirituais, né, com respeito ao plano de salvação. Não que nas placas maiores não tenham as questões espirituais, mas nas placas maiores elas tratam mais de histórico, das guerras, dos reis, e tem os pontos espirituais. Né? Aí, para que eu executar o Palavra de Mormon precisou estar nesse momento? Foi porque, e aí eu vou ler Palavras de Mormon 3, versículo 3. E agora digo-vos algumas coisas acerca do que escrevi, porque depois de haver feito um resumo das placas de Néfi até o governo deste rei Benjamim, de quem Amaleque falou, examinei os registros que haviam sido entregues em minhas mãos e encontrei estas placas. Então, ele já havia feito o resumo das placas maiores. E aí, quando ele chegou lá, rei Benjamim, ele encontrou essas outras placas menores, que continha este pequeno relato das profetas, de Jacó até o governo de rei Benjamim, e também muitas palavras de Néfi. Né? E aí, vamos ver qual foi a percepção de Moroni em relação a essas placas menores. Ele diz assim, no versículo 6 e 7. Mas eis que tomarei estas placas que contêm estas profecias e revelações e pô-las-ei com o restante de meus registros, porque me são preciosas e sei que serão preciosas para meus irmãos. E faço isso com um sábio propósito. Mesmas palavras de Néfi. Pois assim me é sussurrado segundo o Espírito do Senhor que está em mim. E agora eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas que hão de acontecer. Portanto, Ele atua em mim para que eu faça segundo a sua vontade. Então, o que foi que aconteceu? Ele pegou aquelas placas menores, e ele inseriu junto às placas maiores, né? E guardou junto com as placas maiores.
E essas placas menores, elas compreendiam o mesmo período que ele já havia resumido. Mas nós sabemos que essas placas menores, elas vieram para substituir as 116 páginas que já haviam sido trazidas por Joseph Smith, né, que foram aquelas 116 que foram perdidas, né, devido à insistência, à questão do Martin Harris, dele querer mostrar para sua família, a insistência da família e tal, e acabou esses registros sendo perdidos. E as placas menores, elas entraram justamente nesse período. E elas completaram, e as palavras de Mormon, elas vêm para fazer essa ponte entre as placas menores e as placas maiores. Porque acaba você não tendo um sentido quando você interrompe uma e inicia a outra. E as palavras de Mormon, elas vieram para fazer essa ponte, né? É como um panorama histórico doutrinário. O Mormon, ele faz um resumo ali e ele inicia com o livro de Mosias. Meus queridos irmãos, eu sou muito grato pela oportunidade de poder compartilhar esse vídeo com vocês. Tá? É a primeira vez que eu faço um vídeo, principalmente nesse aspecto. Mas eu senti que eu deveria fazer algo mais, que não era suficiente só eu ficar em casa, ficar estudando o Evangelho com a minha família, mas que eu deveria estender também as coisas que eu tenho aprendido junto com a minha família. Eu peço que vocês possam também compartilhar seus vídeos, que vocês possam também compartilhar seus áudios, que vocês possam compartilhar algumas palavras, algo do que vocês estão aprendendo, o que vocês estão vivenciando, né? Para ajudar as outras pessoas. Eu sei que Deus vive e sei que Jesus é o Cristo. Eu gostaria de aproveitar esse momento só para dizer que nós temos um profeta vivo, tá? Presidente Russell M. Nelson. E assim como o Senhor pediu para a Nefe preparar um segundo conjunto de placas, o Senhor também ordenou para que o nosso profeta nos orientasse sobre o Vem e Segue-me, sobre o estudo no lar, em preparação para esse período. Que possamos fazer bom uso disso e sejamos gratos por ter um profeta vivo que fala com Deus e nos protege. Em nome de Jesus Cristo. Amém.